as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em uma semana perderam 9 trilhões de dólares. O que essa irracionalidade do Trump causará no mercado internacional? Você está chamando o presidente dos Estados Unidos de irracional? É isso mesmo? O óbvio precisa ser dito. Aquilo que se pensou que alguns países sairiam correndo para pegar a bênção do Trump, não ocorreu. Essa era a grande jogada Era dele. essa grande jogada. Eu vou ferrar todo mundo aqui com a minha tabelinha e vou esperar as pessoas virem pedir arrego aí pra mim. Então, mas aí o Trump achou que ele ia conseguir fazer o quê quando ele meteu essas tarifas absurdas na China? Que o Elon Musk ia tirar a Tesla da China e ia trazer pros Estados Unidos. E aí... Assim, em uma semana. Isso não é tão simples. Mas ele não sabe disso? Boa pergunta. Sujeito completamente despreparado. Os adjetivos estão poucos para tanta... aberração. Alguns críticos daqui do programa vivem escrevendo nas nossas redes sociais: quem vocês pensam que vocês são pra falar do Trump? O cara é bilionário, cara. Imagina um professor, né? Então que eles vão falar. Quem é esse professor que vem do ABC falar do Trump? Quem pensa que ele é? Quem pensa que ele é? Do pão. Estamos os dois aqui falando mal do Trump. O cara é o presidente dos Estados Unidos e não pode ser um imbecil. Fala aí, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade. Estamos de volta com mais um programa, mais um assunto. O assunto é o assunto da semana, do dia, do mês, do ano. Ninguém aguenta mais, mas todo mundo falando dele e é preciso falar porque Donald Trump simplesmente está sentado na cadeira mais poderosa do mundo e qualquer decisão, qualquer fala, qualquer postagem, qualquer canetada dele tem impactos no mundo inteiro, inclusive aqui com a gente. Por isso nós vamos falar dele, Trump. O que esse cara está aprontando? Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Será que ele tem noção de por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Para falar sobre isso, como sempre, a gente traz aqui pessoas que têm muita autoridade no assunto, propriedade para falar, porque tem experiência, tem estudo, tem um currículo gigantesco. Se eu for ler o currículo inteiro do nosso entrevistado, vai dar metade do programa, mas eu vou resumir no fato dele ser um grande economista, conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Professor universitário com especialização em psicologia, filosofia, dá aula de relações internacionais. Olha, autoridade para falar sobre Donald Trump, economia e os impactos no mundo, o nosso entrevistado tem. Eu estou falando aqui com o professor Antônio Fernando. Tudo bem, professor? Tudo jóia, André. Prazer estar aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Vou só levantar o microfone aqui um pouquinho. Você falar mais pertinho? Perfeito. Nós estamos gravando esse programa por conta da agenda do professor, que tem horários bastante apertados. Ele conseguiu estar aqui com a gente neste horário e acabou... Teve uma tempestade aqui, né? Choveu muito. E mesmo assim o professor não abriu mão do compromisso de estar aqui com a gente e veio e vai nos dar essa entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou pedir desde já para você clicar no sininho, claro, se inscrever no canal, mas é importante você clicar no sininho para você ser avisado quando a gente subir novas entrevistas, novos cortes. Compartilhe esse vídeo aqui, pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp para seus amigos, para sua família. Em vez de ficar mandando só meme bobo, manda um link, tem uma entrevista legal aqui, vale a pena você ver e tal. E dá um joinha, que é importante, porque o algoritmo do YouTube, quando você dá joinha, ele vai compartilhar o vídeo para mais pessoas dentro do YouTube, isso é importante. Também vou pedir para você seguir o professor desde já, professor Antônio Fernando. Qual é o seu Instagram? Antônio Fernando G. Alves. Antônio Fernando G. Alves é o Instagram do professor, você vai gostar de seguir. Por tudo que eu já falei, e eu vou começar perguntando desse cidadão, o agente laranja, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Essa altura já está todo mundo meio cansado de saber, né? São tantas as notícias da guerra das tarifas. Ele tarifou, depois ele voltou atrás, recuou, aí impôs mais tarifa, ficou no braço de ferro com a China. Eu tenho aqui um calendário, professor Antônio Fernando, desde 1º de fevereiro ele está com essa brincadeira, né? O Trump, em 1º de fevereiro, ele taxou China, México e Canadá com a seguinte justificativa:
vocês estão deixando entrar drogas no território americano. Vocês lembram disso? O fentanil, né? Que é um problema de fato nos Estados Unidos. E ele culpou o México, o Canadá e a China, né? E aí, depois o Canadá e o México reclamaram, aí o Trump voltou atrás, tinha taxado em 25%, voltou atrás no dia 3, no dia seguinte, mas manteve a da China em 10%. Aí depois, eu vou pular, porque de lá para cá foram indas e vindas, ele taxa, depois ele volta atrás. E aí a gente cai no dia 2 de abril, o Liberation Day, dia da libertação. Que ele vem com aquela cartolina. Né? Aquela, como é? A tábua dos mandamentos. Que aqui parecia o Moisés. Parecia né? o Moisés com a tábua dos mandamentos. Vou taxar todo mundo aqui. Taxou até a ilha que não tinha habitante. E ai de quem não seguir a taxa. Pois é. Bom, eu vou perguntar para o economista primeiro, só para situar. Neste exato momento, ontem o Trump baixou as tarifas do mundo inteiro, essas tarifas que ele tinha lançado no dia 2 de abril, ele baixou todo mundo para 10%, com exceção da China. E subiu, ele sobretaxou a China. Mais uma vez, está em 125%. 125%. A taxação da China. Eu vou perguntar primeiro, quais são os impactos disso aqui no Brasil? Porque, aparentemente, a gente vê pelas manchetes, Trump, os mercados acalmaram. Eu li algumas manchetes assim. Os mercados acalmaram, Trump recuou, bolsas estão subindo. Primeira pergunta, é isso mesmo? Já dá para ficar tranquilo? E Brasil, o que nós temos aqui para nos preocupar? Olha, Aldri, e demais aí ouvintes e seguidores. Eu acredito que acho que a gente tem que decifrar um pouco esse economês, que acho que é muito, às vezes, para aquele que está lá na ponta e segue o canal, às vezes as palavras tomam um determinado percurso. Acho que é um pouco interessante verificar assim. O Trump, ele, digamos assim, esse cavalo de pau que ele deu no mercado internacional, se podemos dizer assim, vai de encontro, né, aquilo que é a ciência econômica ao longo de décadas, e não sou eu que estou dizendo, né, de toda a experiência, desde o crash da Bolsa lá em 29 do século passado, né, é uma ciência de regras, de normativa, é uma ciência que impera a racionalidade. Quando a gente fala isso, né, parece uma aula aqui, né, mas a ideia não é ser uma aula, a ideia é entender o que essa irracionalidade do Trump causará no mercado internacional. E essa quebra... Você usou uma palavra dura, irracionalidade. Você está chamando o presidente dos Estados Unidos de irracional? É isso mesmo? A racionalidade, então, limitada. Podemos pensar assim, uma racionalidade limitada. E também de um entendimento econômico que foge de todos os parâmetros de como se tem que pensar o bom entendimento econômico. Você disse se podemos ficar tranquilos. É claro que não. Uma coisa que o mercado exige de todos nós, e no mercado internacional ou mesmo nacional, é uma certa estabilidade. Sem estabilidade, sem planejamento nesse sentido, investimento nenhum paira. Investimento nenhum entra. Previsibilidade. Previsibilidade. Que é uma variável, podemos dizer assim, que a gente lida na economia com muito cuidado, que é a famosa expectativa. E a expectativa, ela impacta, como tu está dizendo, impactou na Bolsa logo em seguida, no dia seguinte. Logo depois que ele baixa, impacta de novo, porque, obviamente, o sobe e desce da Bolsa e o rentismo que acaba ocorrendo, ocorre por causa de dias mesmo. Né? Então, essa tarifação, ela tem uma outra história. Né? Ela não é uma história somente pontual. Primeiro, a gente precisa dizer que assim, o capitalismo que ele tem, talvez, é complicado, porque, como a gente diz, né? Mente e coração, lugar que ninguém pisa. Mas, no caso dele, algumas questões são meio previsíveis de como ele está pensando. Por exemplo, essa questão, esse capitalismo que ele está pensando de trazer para dentro dos Estados Unidos as empresas,
ou essa briga de força com a China e os demais países, essa tentativa de reeditar, podemos dizer assim, um imperialismo norte-americano que vai ser do século passado o grande mote da economia americana, não se prega mais. Não é à toa que o discurso da CELAC ontem do governo, né, na tentativa da CELAC, que é o bloco latino-americano no Caribe, na Honduras. Desculpa, o discurso do Lula. Do discurso do Lula na Honduras, é um discurso integrador. Mas não só ele. A União Europeia também está fazendo. Aquilo que se pensou que alguns países sairiam correndo para pegar a bênção do Trump nos Estados Unidos para negociar bilateralmente, a portas fechadas, não ocorreu. Ele acreditava que isso ia acontecer? Acreditava. Eu acredito que... Essa era a grande jogada dele. Era essa grande jogada como um jogo de damas. Né? Ele está entre dois jogadores. Né? Eu vou ferrar todo mundo aqui com a minha tabelinha e vou esperar as pessoas virem pedir arrego para mim. É muito complicado. Meus alunos até perguntam, né? Assim, como é que um estadista que senta, como você disse, na Casa Branca, à frente de um governo, a primeira economia do mundo, né? um PIB gigantesco, né? Que tem reflexo, como você disse, internacionalmente, em todas as relações, uma postura geopolítica como essa, de reeditar o imperialismo em pleno século XXI, né? numa quebra de braço, quando a própria China não faz. Né? Por mais que ela seja uma outra vertente ideológica dentro da visão chinesa na Ásia, mas você vê, o capitalismo está dentro da China, as empresas americanas estão dentro da China, né? As empresas europeias estão dentro da China. Não se pode mais pensar... Fala bem na frente do microfone, por favor. Não pode mais pensar num capitalismo unilateral. Então, é um pouco... esquecer um pouco, assim, não fazer a lição de história, esquecer um pouco a história do século passado, que não pode se reeditar agora. Bom, essa é uma coisa. E ele pensou que poderia jogar isso no nível de empresa, como ele coordena as empresas dele. Ele não é assim. O sistema que vigorou em 70, 80, 90, que se desdobrou com a formatação do próprio capitalismo, aquele capitalismo lá monopolista, oligopolista. Hoje você tem um capitalismo volátil. Hoje nós estamos falando de capitalismo de plataforma. Nós estamos falando, olha aqui, o que nós estamos vivendo aqui? Uma plataforma. Né? Você tem um serviço dentro de uma plataforma. Né? Eles são os maiores exportadores de serviços, balanço de serviços dele. E não só ele, como todos e tantos outros. Quer dizer, nós estamos numa mudança econômica, na gênese, digamos, no início de como criar valor dentro de uma sociedade de bens e de serviço, que é diferente do século passado. Então, pensar esse trumpismo de uma maneira tarifária como nós dissemos, pensar um Moisés com as tábuas das leis, quando com o senso de justiça é só aquilo dos 10 mandamentos. Não é assim, né? Eu tô ouvindo você e tô de olho nas redes sociais, porque ainda não saiu nenhuma reação oficial, né, uma resposta oficial da China. Sim. Né, até esse momento. Eu não sei também se vai sair. Ontem, como eu falei no início, o Trump sobretaxou a China mais uma vez, está em 125%. Quando você põe uma taxa de 125%, você está dizendo assim, não quero mais fazer negócio com você, é isso? Isso. Eu não quero fazer esse negócio e que você não é bom para o meu negócio. Né? Ele tá, além de, digamos, criar essa barreira, esse obstáculo, os produtos chineses, ele está querendo tirar a China do tabuleiro, do jogo das forças, quando nós sabemos que não é isso. Né? Só que ele esquece que essa tecnologia não é mais a mesma. É aquilo que nós ouvimos. A tecnologia não é mais a mesma. Né? A montagem das peças, a montagem dos produtos, como nós ouvimos, não se faz mais dentro de um determinado país, circunscrito dentro da fronteira. Você está espalhado pelo mundo. Isso foi a dinâmica da globalização. Negar isso é inexoravelmente negar a formação do mundo. Então, é uma maneira míope, para não dizer outra questão, de olhar a relação internacional com essa bipolaridade que tinha no século passado.
que é uma questão da multipolaridade que nós colocamos hoje. Quando você fala em blocos, você fala em blocos por uma questão geopolítica de multipolaridade. Você não pode mais. O Brasil, por exemplo, aí você está perguntando em relações ao Brasil. O Brasil é uma nação na América do Sul com essa multipolaridade. Né? Então, qual é a crítica que se tinha no governo passado? Né? Era justamente tentativa de bipolaridade. Né? Então eu posso fazer negócio com o governo A, porque ele é adepto à minha ideologia e não ao B. Nós falamos, né, dentro da economia. Você precisava lembrar do governo passado? Precisava. Não, eu acho que precisa. Eu acho que precisa para que não reeditamos uma história dessa forma. Nós tínhamos um ministro das Relações Exteriores que se orgulhava de ter transformado o Brasil num pária mundial. Ele usou essa palavra. Então, porque nós não podemos mais pensar a economia. Veja, o que a gente sempre fala, né? Capital não tem sexo, não tem gênero, não tem raça. A grande discussão do capital, né? Seja ele pensarmos tecnologia, moeda, ele não vê essas questões ideológicas. Ele vê rentabilidade. Ele vê lucratividade. É isso que move o mundo. É isso que move a mim. Ou você acha que você, por exemplo, você não vai pôr uma moeda chinesa no bolso porque vem da China? Ou você não vai pôr uma moeda americana porque vem dos Estados Unidos, porque é contrária à ideologia americana? Para com isso. Claro, na realidade, o valor intrínseco que está ali. Então, o mundo é assim. Então, nós não podemos pensar dessa forma mais unilateral e dessa forma meio rasa, né? Rasa, né? Parece que o Trump pensa assim, né? Ele não assistiu suas aulas, professor. Eu acho que ele foge. Olha só, a gente está conversando com o professor universitário Antônio Fernando, também conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, é filósofo, é psicólogo, é especialista em relações internacionais, vai falar um monte aqui sobre o Trump. Vai dando seu joinha aí, por favor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí, esses cortes com a sua turma. Você falou aí, professor, dessa organização dos blocos e dos países se posicionando através de blocos diante de uma questão tão grave e tão delicada como essa que foi criada pelo agente laranja. Além dessa pressão internacional, você tem ideia da pressão interna que o Trump sofreu? De que tipo de pressão nós estamos falando? Estou perguntando isso porque eu li que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, juntas, em uma semana, perderam 9 trilhões. 9 trilhões de dólares. Isso. Que dá 3 vezes o PIB do Brasil. Sim. Americano não gosta de perder dinheiro, né? De jeito nenhum. Que tipo de pressão o Trump deve estar sofrendo lá dentro? Olha, eu acredito que... Veja, ele quando fala... Eu ouvi o discurso dele ontem na Casa Branca. É bem interessante. Ele estava acuado ontem, não estava? Você percebeu? Mas tinha uma fala um pouco rendatória, né? Estou rendido a algumas coisas. Então eu sou obrigado a falar de determinados assuntos. Tipo... Vocês verão ainda uma luz no fim do túnel. Acreditem. Um pouco um discurso narrativo muito interessante, né? Que é um discurso, mas que nem ele acredita. Agora, quando você fala isso, por exemplo, quando você fala das 500 empresas que perderam 9 trilhões na Bolsa, ele vai chamar e negociar, né? Ele vai falar, acredite, calma, eu ainda vou ajeitar o mercado, tenho certeza. Que ele, de alguma maneira, esse mercado ainda vai, né, reacender de uma maneira, favorecendo determinados, né, porque ele tem uma série de outros instrumentos, que não só a tarifação, que possa beneficiar. A questão, por exemplo, uma outra pressão que tem surgido, acho que você deve ter acompanhado, é a pressão da população. Sim. O que a gente tem visto, né? A gente tem visto já há um bom tempo, né? Um nível de pobreza crescente, perda dos empregos, que não são empregos de grande valor agregado, como nós chamamos, né? São empregos de serviço, são empregos operacionais, são empregos rasos.
A inflação. Inflação. Ele foi eleito para acabar com a inflação. Foi eleito para acabar com a inflação. Que o Biden, não sei o quê. Os preços estão subindo no governo Biden. Vota no Trump. Vota no Trump. Vamos cortar os gastos públicos. E aí ele coloca o Musk para controlar os gastos. O Salim Matar do Trump. Do Trump. Você lembra do Salim Matar? Salim Matar. Que entrou para privatizar tudo e aí não ele fez nada. Tá fazendo a varredura dos funcionários, cortando, fechando o departamento de educação, fazendo essa lavagem de chiqueiro, né? E de uma certa maneira, eu acredito que ele vem na contramão do que foi os Estados Unidos na Grande Depressão, né? Então, incrivelmente, né? Um país como os Estados Unidos, que mostrou na década de 30 e 40 uma lição para o mundo quando recupera um estado de bem-estar social, quando uma economia que de alguma maneira, embora imperialista, ainda com as garras do imperialismo, começa a ir para o mundo e tentar refazer as economias europeias, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todas aquelas organizações internacionais que são criadas a partir de então para reconstruir o mundo. Você volta na fala de um presidente dizendo que todos agora vão tomar bênção, que volta tudo, e, como se diz, nega-se tudo isso, né? E se não fizer, eu levo a bola embora do jogo. É um retrocesso total. É um retrocesso total. Nós vamos aprofundar mais nisso, até pelos seus conhecimentos em psicologia, porque eu quero muito avançar nesse perfil psicológico desse cidadão Donald Trump. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes eu queria só dar um bastidor que eu li agora há pouco, saiu no New York Times. Um off lá, eles conseguiram através de uma fonte. Se eu não me engano, foi o secretário de Tesouro, que ontem, horas antes do Trump anunciar o recuo, ele teria dito assim, nessa reunião fechada que houve com o Trump, que havia o risco real de, se a coisa continuar daquele jeito, os Estados Unidos voltar ao mesmo cenário e à mesma situação que houve em 29. E isso teria apavorado, parece que esse é o ponto mais sensível do Donald Trump, que é a possibilidade de vir aí um crash da Bolsa de novo, potencializado, né? E uma recessão provocada por ele. E aí isso teria feito ele repensar o que é difícil, porque ele é um cara cheio de convicções, ninguém está acima. Vamos pensar ninguém dogmático. sabe mais do que ele. Não. O cara é um gênio. O cara é um assumidor. Exatamente. Devia ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Quem sabe? E aí ele de quebrar o mundo. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Você falou agora também da aprovação dele, que só tem caído. É a primeira vez que em 2 meses, em apenas 2 meses, um presidente despenca, né? A aprovação dele fica menor do que a reprovação. Vamos entrar nesse perfil psicológico do Trump, né? Porque eu acho que isso explica bastante do que a gente está assistindo, né? Aliás, falando em assistir, você assistiu o filme O Aprendiz? Sim. Que conta uma fase inicial da história do Trump. Sim. Filme muito bacana, está em cartaz, está disponível no streaming da Amazon, Prime Video. Isso mesmo. O momento ali em que ele ainda está fazendo o seu nome, ele é um agente imobiliário, né? Ele começa o filme cobrando aluguel dos imóveis que ele tem, né? A família dele, o pai dele tinha muitos imóveis em Nova York, ele era o cara que ia cobrar aluguel, né? Um mascate, né? Um negócio tosco, né? E aí, na trajetória dele, ele se envolve com um advogado que é um personagem sinistro na história dos Estados Unidos, o Roy Cohn. Sinistro porque ele participou e ele influenciou vários governos, né? Vários presidentes. Ele esteve sempre ali na sombra de vários governos dos Estados Unidos, que meio que adota, né, esse jovem Trump e ensina a ele uma série de coisas. Uma série de mecanismos da negociação. De persuasão. E ele o Trump persuadia a comprar. Eu acho que o filme foi muito bonzinho com o Trump.
Que dá a entender que quem leva ele pro caminho do mal é o Roy Cohn. É isso. Como se isso não tivesse no perfil dele. Pois é. No caráter É isso que eu ia te perguntava. Você teve essa impressão também? Já tinha um gene do mal ali dentro do Trump? A minha formação em psicologia política, né, só deixando claro, né, que eu não tenho a graduação em psicologia, mas a minha formação no meu doutorado em psicologia política, a gente olha um pouco a relação dessas pessoas com os grupos, com os movimentos. Obviamente, perpassa por essa questão da formação da identidade, da personalidade. Obviamente, a gente vai... E isso vai sendo reflexo. A gente sempre... Né, é inegável pensar assim, porque assim, nós não somos um pensamento, nós somos uma ação. Né? Então, assim, por que determinada pessoa tem esse perfil? Porque ela não é uma representação do que você acha que é. Né? Que você vai vendo as ações dela. E as ações que vão dizer o que você é na essência. Entre o pensamento e a ação é o que vai te caracterizar, é o gesto. Né? E você disse uma questão que eu acho que é, primeiro, um efeito altamente egóico, né? Uma visão egóica de um estadista que está à frente de uma nação. Né? E por que é contraditório a fala dele em alguns aspectos? Porque essa fala em si mesmada não condiz quando ele fala assim, vou ajudar o mundo, estou ajudando os americanos. Né? Quer dizer, há uma desconexão, porque isso é uma fala para amenizar, no sentido de aceitação do que ele fala, mas na realidade o que ele pratica é completamente contrário. Então esse movimento, por exemplo, persecutório, seja lá o nome que nós dermos, contra a China, de tirar os chineses, vocês virão atrás de mim, estou esperando um telefonema seu para que nós possamos negociar, é uma fala em si mesmada, que elimina o outro da relação. Não é da relação, elimina o outro dessa forma como você vê o mundo. Então, até como nós falamos em psicologia, a noção de pessoa é diferente de indivíduo. Quando eu falo a noção de pessoa, eu gosto muito de pensar isso nas tribos anciãs, que quando você faz a noção de pessoa, eu coloco a presença desse outro na formação da minha visão de mundo. Eu trago para dentro da minha visão de mundo uma relação compartilhada, de outro. Então, quando ele não faz esse movimento, um movimento altruísta, de pensar o que deve ser uma nação da forma como ela é, aglutinadora, producente. Veja, Aldrin, e eu acho que né, os internautas estão aí pensando, não vivemos num único mundo. Ele é global, mas é um único. Não tem outra. Não tem outra nave para ir embora para outro mundo. Então, se nós não olharmos um movimento planetário, você não entende como que você vai sobreviver nesse movimento planetário. Então, quando ele usa essa fala que é desconexa, no sentido, eu tarifo você, não quero você aqui, e ao mesmo tempo vou ajudar o mundo, é uma desconexão do pensamento e ação completamente diferente. E aí, esse movimento egocêntrico, que não leva em conta, parece uma criança mimada. E é por isso que eu usei lá atrás uma racionalidade limitada. Porque quando nós falamos da maturidade psicológica, é uma maturidade que também é maturacional, no sentido da experiência e da vivência. Não é só conhecimento. Então, essa forma de entender o mundo a partir do seu quintal, dessa forma mais... assim, eu tenho todos os como se diz, os balões de ensaio na minha mão. Né? E aí nós entramos numa outra questão, que aí você me provocou nessa questão psicológica. Eu gosto muito de um filósofo que ajudou muito a entender esse mecanismo
de pensamento, de formação das pessoas, que é o Michel Foucault, que é o Foucault. O Foucault vai falar que é a questão do poder. O poder não está aí solto. O poder não está solto. Ele está nas relações. Olha o que ele está fazendo nas relações entre governantes. Então, e aí essa noção de poder, ela assume um caráter personificado. Ele é o poder porque as relações as quais ele estabelece com outras nações e através dos governantes é uma relação que constrói esse poder e que dá a ele um determinado personalidade que satisfaz e que entra pelo desejo, que entra pelo o que nós vamos chamar, né? Alguns ouvintes não vão entender, o que Lacan vai chamar o gozo, né? O prazer. Pode ser um prazer mórbido. Não é um prazer só benéfico. Eu posso ter um prazer mórbido em cima da minha relação. Que elimina o outro. Que elimina o outro. O desprezo evidente que ele sente por todo o resto do planeta, né? A frase que vazou ontem, estava em todos os sites, todas as redes sociais, os perfis. Ele está num evento, num jantar para apoiadores, e ele se refere aos outros países dizendo que todos me ligaram, esses países me ligaram, beijando o meu rabo. Ele usa uma expressão vulgar, chula. Presidente dos Estados Unidos, é um negócio surreal. E eu acho que você... E assim... Infelizmente, não é só os Estados Unidos, né? Então, a gente tem uma caracterização da política do pior dela, né? Então, assim, a gente perdeu em determinados momentos o que está acontecendo de política, nós perdemos a mão desse processo de lidar com a questão política. E quando eu falo isso, perdemos a mão, porque alguns elementos que são essenciais, acho que para todos nós, para o pai que está nos ouvindo, para a mãe que está nos ouvindo, para o filho que está nos ouvindo, são essenciais. Esse respeito. Porque quando eu coloco o outro nessa relação, eu estou dizendo que a maneira como que eu estabeleço a minha relação com você é uma maneira respeitosa. De ambos os lados. Então, admitir que eu posso tudo, né? Brincar de mini-deus, né? Então, é muito triste, Aldrin, se a gente chega a essa conclusão de uma nação que tem o PIB que tem milhões de americanos em volta, a influência em milhões de vidas. Olha o que ele fez, olha o que ele fez cortando os recursos, saindo da UNAIDS. Né? 3 milhões de crianças na África do Sul que não têm acesso aos retrovirais, né? Crianças que estarão fadadas a cruel. Processo. É cruel. Essa palavra, se é algum estudo de personalidade, essa é uma palavra que o define, a crueldade. E crueldade, ela é também, como se diz, satisfatória para quem exerce. Se nós olharmos na história outros grandes cruéis da história, o que foi Hitler? O que foi outros grandes estadistas, né? Grandes entre aspas, né? Porque nós falamos grandes assim, das repercussões, digamos assim, cruéis e nefastas que fizeram no mundo. Né? Eu tô aqui pensando, estava pensando exatamente nisso. Porque uma figura tão evidentemente nefasta, cruel, e que não surpreendeu ninguém, né? Porque ele já havia dito que ele ia fazer tudo isso que ele está fazendo. Ele estava escrito, tinha o tal do projeto 2025. Sim. Já estava no governo passado. Ele já tinha anunciado tudo isso que ele está fazendo, ele já tinha sido anunciado. E a população quis ele, né? E as massas foram lá e votaram no cidadão, né? E botaram ele lá. E aí a minha pergunta, a minha provocação, o que acontece? O que aconteceu? Os Estados Unidos têm algumas das melhores universidades do mundo. Sim. Muita gente bem informada. Sim. Bem formada e bem informada. A explicação está só no centro do país, que ali tem uma massa de pessoas que não está tão atualizada assim e que resolveu apostar no Trump, porque eles também estão perdendo. Todos estão perdendo. E aí me leva a pensar em alguns cientistas políticos que se dedicaram a estudar a estupidez.
Estupidez não como um adjetivo para insultar ninguém, mas não. como um fenômeno social. Sim. Que acontece e que pode acontecer com qualquer sociedade, com qualquer grupo, qualquer pessoa, quando se abre mão do pensamento crítico. Sim. Não é? Nessa definição de estupidez, as pessoas param de analisar questões importantes de forma crítica e embarcam num vai assim mesmo e assim, voltando aos anos 30, como você bem lembrou do nazismo, e lá você tinha uma explicação, uma justificativa para um povo tão culto, né, quanto o alemão, mas machucado pela Primeira Guerra Mundial, culturalmente, destruído economicamente com a hiperinflação, humilhado culturalmente. E você até entende esse abandono do pensamento crítico e vamos embarcar aqui nesse papo fascista, populista desse maluco de bigodinho, porque é sedutor. E as pessoas embarcam e constrói uma nação como construiu o Reich, né? Construiu a Alemanha. Mas depois ela mesmo sofre, ela mesmo está separada e ela mesmo volta anos depois, décadas depois, né? Estamos vivendo uma era de estupidez de novo, professor? Olha, eu não sei se é fato, não sei se é... É uma pensata que eu estou jogando aqui agora. Imaginativo, né? Não, mas eu quero entender que... Só para... eu gosto muito, assim, e aí na contramão não, eu acho que nós não podemos, obviamente, não podemos esquecer do que o legado científico nos deixou. Quando você falou aí dos movimentos, né, contra a ciência, passamos isso também no Brasil, né, contra a ciência, os ataques às universidades, que só fazem balbúrdia, né, enfim, né, e isso tem reflexos, né, inclusive cortes financeiros, como está tendo nos Estados Unidos agora. Eu penso lá, quando você estava falando, eu estava pensando na Hannah Arendt, quando ela vai, né, digamos assim, trazer a discussão da banalização do mal, né? A banalidade do mal. Se os ouvintes verem um pouquinho o que é a banalização do mal, né? Da Hannah Arendt, quando ela está discutindo, expondo por que ela não isenta o capitão nazista, né, de matar milhões de judeus, né? E ele vai dizer, não, o mal não está em mim. Eu fiz porque me mandaram. Né? Veja, isso não é uma estupidez? Sim. Então, se nós pensarmos isso, né, essa banalização do mal ela está imperando. Porque nós estamos chegando a uma sociedade que está acrítica, as informações estão muito, muito divulgadas, mas sem um posicionamento digamos assim... divulgadas, eu diria até vulgarizadas. Vulgarizadas. Né? De materialidade. Né? Então, e aí você vê que na universidade, o quanto que é difícil, né? Às vezes nós... e aí não é o foco aqui, né, Aldri, mas se me permite, se tem colegas aí, professores, o quanto que é difícil manter o foco contra o Instagram, o TikTok na sala de aula, né? Quanto que é difícil manter o foco num raciocínio. O que nós estamos tentando fazer aqui? Tentar construir um raciocínio aparentemente lógico para entender algo que é ilógico. Mas se você não fizer de uma maneira passo a passo, você vai dizer devaneios, e aí vai ficar na superficialidade. Quando você me fala, então, se essa estupidez ela reina, ela apaga mentes. Ela constrói mitos. Esse é o grande triunfo, acho que desse século, né? É construir sociedades em mitos. E não é só o Brasil, né? Haja vista aí também na América do Norte, aqui na América do Sul, né? Olha lá no leste europeu,
né? Então, é uma sociedade que nós estamos voltando a um tempo em que nós estamos... Por que eu me permita, eu reeditei essa escola de Frankfurtiana, né, que foi um marco de oposição ao pensamento podemos pensar desse pensamento, dessa intelectualidade técnica, que não contribui para uma intelectualidade humana. É isso que o Trump está promovendo. Tá, ele pode ter elementos de uma intelectualidade técnica pelos assessores dele? Ok, até pode. Não estou dizendo que ele não está fazendo de maneira inversa, errada. Mas onde fica a intelectualidade humana, da repercussão humana de uma mudança técnica, econômica, de pensar o mundo? Até porque, né, Aldrin, a ciência econômica não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social. Esses são os princípios. Não sou eu que estou dizendo. Então, é rasgar os livros de história. É rasgar os livros de economia. Então, porque senão aí as pessoas vão entender assim, mas isso é ideológico. Não, não é ideológico. Como é que você forma o valor de uma mercadoria, senão pelas relações de produção que você estabelece? Então, é um pouco esse maniqueísmo, né, do mundo, essa bipolaridade. Sim, não, certo e errado. Nós precisamos entender que existem nuances desse pensamento. Que tem coisas que não são tão assim para um movimento econômico. De uma nação de um poder econômico que ela tem. Ele disse ontem uma coisa que me assustou muito. Me assustou sim, porque eu não prego isso. Não sou a favor. Ele falou, ninguém conhece o nosso poder bélico. Ele disse isso na entrevista. Ou se disse assim, nós temos um poder bélico. O que é isso? Armar o mundo? É colocar iminente numa terceira guerra porque nós temos o poder. Então vocês vão me aceitar por um poder bélico? Então vocês têm que vir negociar porque eu tenho o poder bélico. Sim, nós sabemos que eles têm tecnologia. É uma ameaça, né? É uma ameaça. Velada. Então, e isso me assusta. Né? Colocar em risco a vida planetária de transformar vidas em escombros. Então, tá aí a crítica à Ucrânia, à Rússia, todo o problema. Olha o que a Europa está passando. Né? Ou o próprio lá na Israel. Então, é uma tentativa de... não há harmonia nesse pensamento. Então, quando você me provoca com a questão psicológica, como uma pessoa dessa vive nesse ostracismo de mundo? Nessa realidade paralela. Nessa realidade paralela. Então, ou de uma realidade que ele quer construir. Sim, que ele construiu. Inclusive, você lembrou das redes sociais, e a gente não pode esquecer que Trump é um personagem que melhor usou as redes sociais, foi um dos primeiros políticos a vencer uma eleição majoritária com o uso das redes sociais, né? Sim. Ele aprendeu com Obama e potencializou isso, né? Espalhando fake news, desinformação. Sim. Usava, eu estou falando da campanha de 2016, uma campanha que foi, inclusive, é estudada até hoje, né? Sim. Pela maneira como ele e aqui, na época o mentor intelectual dele, Steve Bannon, fizeram uso das redes sociais. Que, aliás, é um lugar perfeito para você encontrar uma massa de pessoas acríticas, né? Pessoas que desligam o seu pensamento crítico e ficam lá consumindo um monte de mentira, desinformação, bobagem, discurso de ódio. E que a teoria da comunicação, como você é um ideólogo e um teórico da comunicação, isso, imagina. No sentido mais lato, se podemos dizer, não estricto, lato, amplo. Por exemplo, o Habermas, quando vai falar do agir comunicativo, do efeito manada, né, da comunicação, o que é? Né? Nós estamos falando de 1930, 40. Olha o que nós estamos vivendo 100 anos depois. Né? Um efeito de manada. Quando você fala de uma fake news que vai para uma rede e que as pessoas não conseguem buscar a veracidade da informação,
Não assiste um canal como A Grande Verdade, no sentido de dar a informação correta como ela é. Né? Pensando Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Né? Você tem... Né? E aí você a história se repete, né? A história se repete. Aí eu não queria dizer isso, mas você me provoca, né? Como dizia o Marx, né? Se ela se repete como tragédia, né? É verdade. Né? Então, é muito... Até para viver, né? Eu busco sair desse intervalo, se podemos dizer assim, desse intervalo que asfixia, que até é antissocial, no sentido, para onde caminha o mundo, para onde caminha a humanidade, de me dar utopia, de esperança para as gerações que estão vindo, para os meus alunos, para os nossos herdeiros desse planeta. Né? Então, quando a gente tem que pensar, estar à frente de um veículo de comunicação ou estar à frente de um grupo, o que você quer para aquele grupo e para outros que virão, que são que você não vê naquele grupo. Essa responsabilidade ela não pode ser tirada nem de um estadista, nem de uma pessoa que está à frente de tomada de decisões como essa. Então, o mercado financeiro está altamente volátil, está altamente oscilante. O que isso impacta no planejamento de um empresário? Você começou perguntando sobre o Brasil. É que o Brasil tem ele tem tido uma sustentabilidade que está sendo tentativa de ser construída, um mercado de bens, um PIB que está crescendo, uma tentativa de manter o emprego, uma massa monetária através dos salários. Nós estamos tentando acertar uma isenção do imposto de renda, para fazer o mercado ser autossuficiente, o mercado interno ser autossuficiente, como nós tentamos fazer, como essas nações desenvolvidas fizeram, o mercado interno autossustentado. Se estamos no caminho, se é com críticas que nós temos mesmo, né? Podemos um Congresso que não entende determinadas tarifações que nós precisamos, tributação, coloca um teto de gastos em setores que são estratégicos, como saúde, educação, né? Enfim, mas aí você perguntou, a repercussão, tem repercussão no Brasil? Claro que tem. E as empresas que exportam? E as empresas que estão também com câmbio para fazer um nível de exportação? E que exportam para os Estados Unidos, que é o maior importador do mundo. E não é à toa que ele é o maior importador do mundo. Essa é a grande... às vezes eu digo assim, né, para os meus alunos, né, o óbvio precisa ser dito. Por que ele é o maior importador do mundo? Porque ele não é autossuficiente. Nenhuma economia na história econômica do mundo é autossuficiente. Não é à toa que lá no século XVIII, XIX, a lei das vantagens comparativas do Davi Ricardo, olha a aula aí de economia internacional, disse isso ao mundo. E desde lá, as economias se intercambiaram. Então, como é que ele agora puxa para o curralzinho dele dos Estados Unidos, querendo fazer uma economia autossuficiente? Ele alegou o déficit, 1 trilhão de déficit, isso é uma bomba relógio, alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. E aí ele resolveu fazer. Tarifou todo mundo, tarifou aí agora entra o produto tarifado e você negocia a tarifa que eu quero levar. Mas é legal você explicar o que é esse déficit que o Trump alega ser o grande problema que precisa ser resolvido ali na economia americana, e ele tentou dessa forma atabalhoada e irracional, como você disse, resolver. Olha, tem uma questão que tenta se explicar, que assim, ele é um grande exportador da área de serviços. Ele é um grande exportador. Estados Unidos. A área de serviços, ela tem um valor agregado não tão quanto como o valor agregado das cadeias globais de valor dos setores produtivos. Né? E de uma certa maneira, além da montagem que se faz em outros países, é a produção. Né?
Então... Tem um exemplo concreto, professor? Dá um exemplo. Qual vamos é pensar um serviço? Um exemplo que saiu ontem na mídia, na TV, até eu estava vendo, do smartphone. O exemplo do smartphone. Né? As peças do smartphone são criadas fora dos Estados Unidos. 95% Bom, de um iPhone é feito fora do fora país. dos Estados Unidos. Ao você importar um iPhone, você tem que exportar um nível de serviço muito maior para importar uma matéria, digamos assim, um valor agregado naquele produto, que foi construído em outro país. A balança, a quantidade desse serviço tarifário, né, desse serviço que você precisa exportar para importar um bloco de smartphone, qual vai ser a proporcionalidade? A discussão é valor, é proporcionalidade. É a velha conta aquilo que nós chamamos lá, deterioração dos meios de troca. Aí não são vantagens, são as desvantagens comparativas no mercado internacional. Que é a mesma, aí se você olhando no exemplo, é a mesma desvantagem que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos. Na nossa balança comercial, na nossa troca de produto, por nós sermos aí produtos mais primários, produtos agrícolas, o nível da nossa exportação não corresponde quando nós importamos de lá. Esse déficit ele não quer discutir, né? Esse ele não quer discutir. Ele quer discutir da China, né? Que tem tecnologia de ponta. É esse que ele quer discutir. Por que Esse que incomoda. Por que ele não discute a tarifa e o déficit? Por que ele só taxou em 10%? A maioria dos países, até porque é uma ordem internacional. Por que ele taxou? E por quê? Porque ele precisa da laranja brasileira, do limãozinho brasileiro, e que é tarifado mais alto, né? E aí a gente precisa, infelizmente, da tecnologia, né? Do serviço pela Microsoft, e que vem altamente compensatória para eles. Esse déficit ele não quer discutir. Então por que ele só discute com determinados países? A questão que está ali, né, Alder, acho que as pessoas também, não vamos subjugar as pessoas, pelo amor de Deus. Eu sempre digo isso, pelo amor de Deus, não subjuguemos. O que está ali também tem um efeito ideológico contra a China. O que representa a China? Né? Representa um avanço de uma cultura socialista no mundo, de um bloco econômico, digamos assim, uma potência, desde Mao Tse Tung, toda a cultura asiática que representa. Né? Tem esse fator ideológico, não tiremos. Mas tem o fator econômico que a China conseguiu. Por exemplo, com as IAs, com as tecnologias que ela faz. Hoje eu vi uma matéria, ela conseguiu o famoso SWIFT, né, que é os intercâmbios financeiros entre telecomunicações de empresas financeiras. Ela conseguiu tirar o dólar da jogada. Essa é a grande engenhoca que ele não quer. Veja. O medo da moeda dos BRICS. Pelo amor de Deus. Mas acabar de tirar o dólar das negociações internacionais. O Bretton Woods de 49, foi uma grande quer reeditar em 2025? Foi uma grande jogada para eles, né? Sim. E aí, desde 80, com o euro, lá o Mundell, lá, criando o euro, prêmio Nobel, consegue criar o euro, a moeda, desbanca. Agora vem a China e faz todas as transações dela e do bloco asiático descompatibilizar do dólar. Epa! Eu vou fazer um aqui acendeu uma luzinha vermelha. O cara tá arrancando os cabelos. Arrancando os cabelos. Veja, eu acredito que essa crise, se você me permite, essa crise... eu tenho um autor que eu gosto muito, que eu falo para os meus alunos quando eu dou filosofia da ciência, eu dou metodologia ciência econômica. Eu gosto muito dessas áreas, até pela minha formação em filosofia. Eu acho que um professor tem que tentar entender isso, né? Até que eu fui tentar entender. Até hoje tem coisas que eu não entendo, né? Mas acho que eu avancei. Thomas Kuhn, ele vai escrever um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele vai dizer o seguinte: a crise é a crise do paradigma
daquilo que está sendo colocado na ciência normal. O que ele chama de ciência normal? A ciência que está aí. Então, essa crise, até por ele provocada, permite aos países repensarem os seus movimentos financeiros. Olha o que a China fez agora. Esse modelo SWIFT, ele não foi criado agora, foi criado lá na década de 70, 1973, 74. Mas nunca se pensou-se tanto, tem mais de 70 países que já utilizam e tal, mas nunca se pensou-se tanto como um modelo hegemônico, no sentido que o modelo que serve como paritário para as relações internacionais. É trazer para aquilo que nós falamos no início, trazer para o miolo do tabuleiro uma nova estratégia financeira de negociação internacional. Tipo, o dólar não é hegemônico. Tipo, a dolarização não é a única moeda. Imagina com que isso vai afetar o Brasil diretamente com a questão do dólar, o câmbio e outros países. Quando ele perde nas relações internacionais essa paridade de câmbio em relação à nossa moeda. Então, veja, a China está colocando no tabuleiro uma nova transação econômica, e é por telecomunicação, então por isso, por moedas até digitais, no nível internacional. O sistema financeiro internacional, o que ele está olhando? Como a Europa está olhando isso? Isso já está acontecendo desde quando? Professor? Esse modelo, ele começou em 1973, 75. Não, mas com a China. Com a China, não, a China já tem praticado, não como modelo oficial, né? Hoje veio à tona. Eu acredito que na Ásia tem alguns países que já tinham sido praticados entre eles. Mas não como paridade internacional, no modelo internacional que pode acontecer. Não à toa o que era uma briga do Trump com o mundo, ficou evidente agora, né? Que o problema é a China. É a China. Não, o problema é financeiramente, economicamente, é chinês. Só que agora, mais do que nunca, essa é a resposta chinesa. Por que eles... Até talvez eu não consiga, né, a cultura oriental... por que eles são tão calmos em falar, nós não vamos recuar? Porque eles sabem como eles estão engendrando o modelo econômico que eles estão implantando. Né? Eu acabei de procurar para ver se houve uma resposta da China, não houve até agora, e eu li que o governo chinês não está com pressa nenhuma na resposta que vai ser dada aos 125%. Ele vai dar no balanço dele. Ele vai mostrar os números. Ele não está preocupado. Ele joga muito melhor, né, o Xi Jinping, né? Então, que o próprio Trump, se nós possamos acreditar na fala dele, né, que falou que é um cara inteligente. É o presidente mais inteligente que ele conhece. Então, e não só inteligente, como eu estou trazendo nesse sentido, que não é novidade para alguns, essa engenhoca monetária, né, que se podemos falar da engenhoca, né, é como pensar o dinheiro. É esse dinheiro que é tão caro para todos nós. É como pensar o funcionamento desse mecanismo de transação. E agora, nas moedas virtuais, nas telecomunicações. Por isso que a sigla vai falando, moeda internacional de transações internacionais entre as instituições financeiras, entre transações entre países. Não vai passar pelo... Você não precisa converter por dólar para fazer isso. E aí o nível de reserva vai entrar como? Né? Então, assim, veja, a crise que o Thomas Kuhn fala lá nas revoluções científicas, que quebra a ciência normal, que ele vai chamar, e vai nascer uma ciência extraordinária, é isso que ele está falando, né? Resgatando aí, eu acho que é bem interessante. Né? Eu vejo como isso, né? Eu acho que até pela minha formação um pouco em filosofia, a crise nunca é o fim, ela é o início. Mas como a gente olha a crise, né? Então, pensar um mundo monetário, um mundo global, diferente. E aí, a correlação de forças também é diferente. Por exemplo, o governo
Nós temos ouvido, né, vários economistas, eu estou aqui, você vê outros colegas, né, dizendo, né, criará oportunidades também. Olha aí. Criará novos mercados. Por que não? O governo Lula vem de uma visita ao Japão. O governo Lula reedita uma negociação com o governo vietnamita. 20 anos sem transações. Olha aí. O que é a nossa economia? É uma economia globalizada. É uma economia multilateral. Não dá para ficar... né? Então, assim, a visão estadista à frente de uma nação é essa. Novos mercados, novos nichos. Depois, os seus ministros que trabalhem. Né? Então, é isso que nós precisamos nos preocupar. E para os próximos anos. Queremos que a nossa economia entre nos trilhos. Se é que ela está fora, que eu não acho, mas não acredito. Mais do que acho, não acredito. Tem acertos a serem feitos, óbvio. Sempre tem, né? Sempre tem. Vamos ser sérios. Mas já que você entrou nesse assunto, eu vou pedir para a gente dar um tempo com o assunto Trump, política internacional, economia internacional, para falar do nosso caso aqui. Como é que você está vendo sua perspectiva para 2025, o trabalho que foi feito até agora pelo ministro Haddad e sua equipe, governo Lula, qual a tua avaliação? Olha, estamos num rumo bom ou não? Professor Antônio Fernando. Olha, eu acredito muito numa política sustentável de estruturação. Por exemplo, essa tentativa, em que não foi uma tentativa, foi fato, da questão do imposto de renda. Né? Eu estava discutindo hoje cedo com os meus alunos. Estava em sala hoje cedo, falando para eles. Uma coisa é taxar um trabalhador que ganha 10 mil reais, por exemplo, com o máximo do imposto de renda. 2.750, ou enfim, da alíquota maior, impacta nesse trabalhador. Né? Ele vai com todos os descontos, ele ganha metade. Né? Impacta na empresa que paga mais também. Imagine um trabalhador, um outro tipo de trabalhador, né? Que ganha no seu intervalo lá de 50 a 100 mil. Eu ponho 100 redondo, porque aí eles vão entender nas contas. Eles vão entender nas contas. Aí eu ponho lá 27,5%, é um desconto de 27 mil. Ora, eu queria ganhar 100 mil. Você não queria? Pô. Você quer ganhar 10 ou 100 mil? Eu quero pagar 27 mil de imposto. Porque eu continuo ganhando 60. Eu até brinco com eles, né? Uma maneira provocativa. Eu posso ir 3 viagens que eu vou à Flórida, vou 2 num ano. Uma eu pago imposto. Né? Mas é difícil viver com 70 mil por mês. É difícil, né? Muito difícil. É difícil. Então eu brinco com eles isso, né? Brinquei com eles isso justo hoje cedo, dizendo, olha, como é que vocês olham a perspectiva, né, disso? Então é isso. Essa é a primeira questão. Né? A segunda questão foi a reforma tributária. Velha, né, caótica, né, obviamente com uma cascata criada lá em década de 60. Né, que ainda está em andamento. Ainda está em andamento. Por isso tem um processo de transição. Né? Então, não vamos fazer futurologia aqui. Né? Não vamos reeditar Nostradamus. Né? Não vamos reeditar. Não vamos fazer futurologia. Economista não faz futurologia, em cima de dados. O que são os dados? O que a gente olha? Né? Desonerar a cadeia produtiva. A tentativa é essa. Para quê? Para que possamos nos tornar mais competitivos internacionalmente. Não dá para negar a questão do Trump. Né? Eu vou voltar com ele. Embora você quis colocar ele de stand-by, eu vou voltar com ele. Olha, se no médio prazo, essa tarifação pode continuar ou não, enfim, dessa panaceia que está se construindo no nível norte-americano. E o Brasil na sua cadeia produtiva? Como é que ele se posiciona tecnologicamente?
né? Como é que ele se posiciona nessa cadeia global de valor? Nessa de engendrar, e como que os tributos que fazem parte do custo de produção, dos fatores de produção, impactam. Quando nós falamos em custo de produção, nós estamos pensando em quê? Vamos pensar aqui aquilo que o ouvinte está vendo. É mais emprego. Engatado nisso, né? Se eu faço uma tributação que onera menos a folha e não preciso pedir arrego para o governo, aquelas emendas malucas, né? De isenção, etc., se eu coloco com uma normalidade, eu aumento a capacidade de emprego na população. Aumentando a capacidade de emprego e colocando na pauta essa 6,1 da jornada de trabalho, diminuindo, eu faço o que na economia? Criar um mecanismo que é, embora todos saibam, mas são poucos que fazem, criar renda. Qual é a perversidade econômica ao longo de toda a nossa formação? E que não sou eu quem diz. E foi um professor que eu ouvi e que é falecido e que é um nome que todos conhecem, talvez, do outro lado, alunos de economia, de outros. Celso Furtado. É um problema da distribuição de renda nesse país, que é colonial. Nós estamos falando de um problema que não é contemporâneo. Ele é colonial. Ele está lá na história. Antiquíssimo. É um problema que anda de braço dado com outra questão, que são os privilégios. Os privilégios, o rentismo. Né? Então, assim, só tentando fechar o raciocínio, quando você está falando... então, o governo cria um imposto de renda, cria uma reforma tributária, cria... mecanismo, ainda que eu acho que ele tem que mesmo, aí sim, tem que fazer a lição de casa, de política fiscal, de gastos. Né? Agora, nós temos que mexer numa outra seara, né? Que é muito complicado. Essa discussão das emendas. Para onde vão esses recursos, de que forma vão? Nós não estamos falando em quanto que gasta, nós temos que falar em como gasta. Eu sou a favor de, como se diz, controlar o gasto. Eu não sou da austeridade fiscal, mas eu sou a favor de controlar o gasto. Sabe, mas para controlar o gasto, me diga onde está gastando. Eficiência de dinheiro, eficiência alocativa. Isso parece tão óbvio, né? Mas aquilo que eu falei... A gente não sabe para onde vai, quem pega o dinheiro, no que essa pessoa usa. Nada. Quem foi o deputado que enviou o dinheiro. Isso. E aí, quando o Flávio Dino tenta lá sozinho arrancar alguma transparência nesse processo... As forças se reúnem e passaram, né? Passou essa semana. Passou de novo. De novo, nós temos aí mais de 50 bilhões esse ano. Isso. Mais de 50 bilhões. Isso. Foi mais do que o valor do ano passado. E tem uma outra questão. E emendas aí obscuras. PIX, né? Emendas PIX. E emendas PIX, né? Não sabe... Por exemplo, me fala isso no setor privado. Não tem cabimento. Eu vi uma entrevista no Roberto Dávila, do Gerdau. Né? Traga ele aqui. Ele deu opinião sobre emendas? Não, ele disse da clareza de que uma empresa, onde investir, como investir, para que investir. Reedita algum empresário do setor privado. O que ele pensa dessa não eficiência alocativa de um recurso privado dele? Ninguém vai sentar aqui e vai dizer que não sabe para onde vai o seu recurso e de que maneira vai. E por que o recurso público é assim? E se nós cobramos... E aí nós cobramos a mesma eficiência alocativa econômica do setor privado e o setor público não se cobra. Essa é a grande questão. É terra de ninguém? Eu não sei se cabe aqui. É o faroeste caboclo? Então, nós temos que pensar isso. É complicado, né? Porque, como você falou, são problemas muito antigos. Essas emendas elas só foram mudando de nome, né? As emendas parlamentares já se chamou emenda de relator, orçamento secreto, sim, emenda PIX. E elas estão sendo sempre protegidas pelos grupos poderosos ali, os lobbies, né? Os lobbies, poder, se defendendo. Para pobre não tem lobby, né? Para o povo não tem lobby, né, professor? Não. Tem lombo.
É no lombo do povo. Chicote no lombo. Chicote no lombo. Exatamente. Estamos aqui conversando com o professor Antônio Fernando, professor universitário, veio lá do ABC aqui nos dar essa brilhante aula, brilhante entrevista, economista conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Já falamos de psicologia, de filosofia, de economia, de faroeste caboclo. Eu vou voltar no Trump para a gente fechar esse assunto. Professor, eu sei que você tem horário, vai dar aula hoje ainda, né? Opa! Mas falando da China, a China parece que se lançou nesse embate sozinha, né? Não tem um bloco que está com ela, ao contrário da Europa, que é a América do Sul, Cone Sul, está todo mundo meio que assistindo esses dois elefantes brigando. O PIB dos Estados Unidos 30 trilhões, da China 19 trilhões. Quase 20, é. Quase 20. Independentemente desse número, quem, na sua opinião, está mais forte nesse braço de ferro, professor? Estados Unidos ou China? Quem é que ganha esse braço de ferro? Esse ringue é bom, hein? Esse ringue é bom. Porque um depende do outro. Isso. Vamos pensar, eu gosto, quando você me provoca nesse sentido, eu gosto de pensar assim, em que elementos estão bons ou estão ruins? Então, eu gosto de pensar uma questão que é a questão, as novas tecnologias. Quem está bom nesse perfil? Para pensarmos quem terá mais peças no tabuleiro. A China tem feito um processo de tecnologia muito interessante, né? Ela tem investido e tem lançado no mercado tecnologias disruptivas de um processo como nunca vimos dentro do que vamos chamar revolução tecnológica, etc. Ela não está só aproveitando a onda de inovação do mundo, né? Ela está sendo a própria onda. Né? Ela não está aproveitando, ela está sendo a onda. Isso tem um efeito controlador muito grande sobre essa nova forma de, digamos assim, de ringue com os Estados Unidos. Aquilo que nós falamos, os Estados Unidos, quando a gente fala em desindustrialização, pensa lá Detroit, pensa outros estados, outras cidades que eram cidades industrializadas, né? Quando você fala em desindustrialização, duas variáveis, o que a gente chama de duas variáveis, são preponderantes. Queda do PIB e queda de emprego. É justamente o inverso da China. Tá, você fala em 30 trilhões, mas o PIB americano já foi maior. O que a China vem fazendo, ao contrário. Só cresce. Só cresce. Então, quando a gente fala nisso, né, o processo de industrialização que ela tem, entre aspas, né, vamos pôr entre aspas, que eu acho que é bem comandado, é um processo de uma nova industrialização, uma neo-industrialização, que está mudando a plataforma de produção. Então, por exemplo, quando ela tem investido nessa... de que forma a IA controla as cidades? Como é que a inteligência... Não é a inteligência artificial no teu smartphone, no meu smartphone, ou do americano. Né? Não é o individual. Ela está investindo em inteligência artificial coletiva. Ela está investindo em inteligência artificial em grande massa. 1.300.000.000 de habitantes, nós estamos falando. Então, nós estamos falando de uma potência econômica que está criando valor a partir de uma sustentabilidade e, por isso, o movimento americano no embate tecnológico não se sustenta. Só um adendo. Eu li hoje o governo chinês, a partir deste ano, do próximo semestre, matéria obrigatória nas escolas chinesas, inteligência artificial no currículo comum. Não só isso. Então, por exemplo, uma grande discussão que tem que se colocado, inclusive eu ouvi um debate muito interessante, eu estava vendo a reportagem, né, sobre jornalistas
e prêmio para projetos climáticos, né? Então a China tem saído, porque o que está acontecendo conosco no Ocidente está acontecendo no Oriente, né? Os grandes problemas climáticos. A China tem buscado soluções ágeis e como se diz, efetivas a partir de inteligência, criando as cidades esponja, as grandes inundações, né? A questão do monitoramento dos tsunamis em todo na Ásia ali, Taiwan, Malásia, Japão, né? Então, assim, a China tem se posicionado com essa nova tecnologia que não é a tecnologia americana. É uma outra tecnologia. Não é à toa que o capitalismo americano está lá dentro. As empresas estão lá dentro. Elas não estão... É um pouco... É isso que as pessoas, acho que, né, os CEOs, né, acho que entendem, né, muito bem, quem está à frente de uma empresa. Você está numa transferência tecnológica que precisa ser ampliada. É essa a lógica. E aí, voltando ao Trump, no meu ponto de vista... Quis quebrar essa lógica de um jeito tão tosco. Estou irritado com isso. Com a forma como você age. Viu, Xi Jinping? Eu estou irritado. Então eu vou querer quebrar essa lógica. Por isso que eu vou levar meu tabuleiro embora. Então, porque é aí que você fala dos parceiros, né? Eu não acredito que a China esteja isolada. Nessa luta com o Trump? Não? Quem está com a China? Não no sentido de... Publicamente? Não, publicamente, com receios das retaliações, então, óbvio. Vamos, Japão, Coreia do Sul. Embora eles tenham ali problemas culturais difíceis, sim, mas uma coisa eles se unem, é no poder econômico. Aquilo que eu disse lá atrás, eles também entendem, se entende o bom efeito do dinheiro, entendem que o dinheiro não tem pátria, não tem gênero. Eles sabem o efeito econômico sobre isso. Culturalmente, eles têm problemas de sentar, né? Eles têm pela formação histórica das relações internacionais desses países. Mas, obviamente, aquele bloco, na década de 70, quando eu estava na faculdade, na década de 90... a gente estudava os tigres asiáticos, né? A grande boom dos tigres asiáticos, né? Que eram os 3 países mais expoentes. A China nem figurava. Coreia do Sul na frente. Coreia do Sul na frente, Taiwan, né? A China nem figurava. A China começou a figurar nesse processo o que o Brasil tentou fazer na década de 40 e 50 no processo de industrialização. Ela começou a fazer quando? A partir de 40, 50, 60. Só que em pouco tempo. Uma nova forma. Então, assim, quando você fala, coloque IA nos currículos, né? Cria novas tecnologias, neotecnologias diferenciadas da velha plataforma industrial que nós temos, metal mecânico, né? E cria uma nova plataforma de lidar com a cadeia produtiva. Bora. Química fácil, né? A química, a própria farmacêutica. Por exemplo, eu vi uma reportagem, estava lendo sobre as indústrias farmacêuticas perdendo nesse processo. A própria patente da Covid, né? Das vacinas contra a Covid, vieram de onde? Tudo de lá. Eles se potencializaram, né? E aí, assim, a biotecnologia. A maior quantidade de PhDs nas empresas. PhDs nas empresas. Então, a biotecnologia, essa tecnologia fina de informação, da tecnologia da informação. Então, mas aí o Trump achou que ele ia conseguir fazer o quê? Quando ele meteu essas tarifas absurdas na China, ele achou que a Apple ia tirar as fábricas de lá e trazer para os Estados Unidos? Que o Elon Musk ia tirar a Tesla da China e ia trazer para os Estados Unidos. E aí... Assim? Assim. Em uma semana. Não, e assim, voltem para a sua casa. Isso não é tão simples. Mas ele não sabe disso? Boa pergunta.
Isso é muito elegante, muito educado, não quer dizer, mas o fato está bem claro, né? Que é um incompetente, um despreparado, né? Na Casa Branca, né? Sujeito completamente despreparado. Os adjetivos estão poucos para tanta aberração, né? Alguns críticos daqui do programa, de mim, vivem escrevendo nas nossas redes sociais. Quem vocês pensam que vocês são para falar do Trump? O cara é bilionário. Sim, claro. Como se o cara fosse bilionário, não pudesse ser um estúpido, né? Porque ele ganhou muito dinheiro, assim. Sim. Eu não vou nem entrar na biografia do cara. Imagina um professor, né? Então que eles vão falar, né? Sim, vai ser. Quem é esse professor que vem do ABC falar do Trump? Quem pensa que Quem ele é? pensa que na ele fila é? do pão. Estamos os dois aqui falando mal do Trump. O cara é o presidente dos Estados Unidos e não pode ser um imbecil. A história então, dirá, acreditando, né? A história dirá, é um pouco dessa miopia real, né, da realidade. A história vai nos contar. O problema é que quem paga a conta, né? O problema é quem paga a conta, né? Um processo doloroso, né? Vai derrubar muita gente até lá. Bom, isso se ele continuar, né? Será que teremos mais 3 anos e 8 meses de Trump? Não sei. Porque assim, as instituições democráticas e republicanas dos Estados Unidos, embora a gente não ouça muito, né? Elas têm todo um tradicionalismo constitucionalista bem mais, a princípio democrático, bem mais forte, né? Do que algumas outras experiências. As nossas sul-americanas, as câmaras supremas deles são bem mais, digamos assim, juridicamente bem mais sólidas, né? O efeito onda dele até onde vai repercutir. Não é à toa que ele voltou atrás, né? E tarifou por 90 dias. Não foi à toa, né? Essa notícia agora, professor Antônio Fernando, de que as bolsas voltaram a subir depois que o Trump anunciou um recuo, isso não quer dizer que o prejuízo que elas tiveram sumiu. Não, claro que não. O prejuízo aconteceu, não é uma 9 fantasia. trilhões sumiu, né? Não, elas perdem. Porque quando a gente vê. É uma coisa tão volátil, que a gente não entende como é que é isso. Um dia tem prejuízo, no outro dia volta a subir. Mas quando essa volatilidade da própria ação, das ações da Bolsa, né, é o nível de transações que ela projeta a partir dos investimentos que são realizados ou são empenhados, né? Então, por exemplo, um grande investidor, ele vai esperar um aumento de produção. Esses 9 trilhões que foram perdidos nessas primeiras semanas depois inclusive do anúncio. Inclusive o Musk está entre os maiores perdedores, né? Perdedores, né? Mas, não à toa está saindo do governo. Então, é isso que ronda, né? Então, assim, o que nós podemos pensar, desculpe, qual é o efeito disso lá no final? Né? A perda do emprego, a não venda do produto, né? Qual é o efeito disso? Da volatilidade desse sistema financeiro tão rentista desse jeito? E é isso que, veja, quando eu comecei a dizer lá atrás, que às vezes fica meio viciado no sentido de falar de capitalismo, esse é um capitalismo fictício, um capitalismo virtual, que é o capitalismo financeiro. E nós estamos lidando com um sistema produtivo ao mesmo tempo que lidamos com o capitalismo de bolsa, de financeiro. Então, isso mostrou-se a partir de 1900 no século passado, está aí e hoje ainda mais. Estou aqui, as projeções de PIB do mundo, elas têm sido tímidas, porque quando nós falamos em PIB, né, como ouvi não se come PIB, né? Então, Maria da Conceição Tavares, não se come PIB. Então, assim, as projeções de PIB são tímidas, a produção de riqueza. Uma coisa é a produção de riqueza, outra coisa é a produção de valor. O que o capitalismo financeiro produz é um valor fictício. Não está ancorado na produção? Olha o velho amado Keynes aí de volta. Da estrutura macroeconômica mundial. Eu leciono essa disciplina de macroeconomia internacional, mostro para os meus alunos justamente isso. Onde está ancorado
essas tomadas de decisões internas que favorecem as relações internacionais da macroeconomia. Né? De um capital volátil financeiro, de fundos que vão se formando internacionalmente a partir da aplicação de valores que não estão ancorados no nível produtivo. E aí essa bolha que vai crescendo paralelamente, asfixiando um expansionismo produtivo. Só que, tudo bem, aí você vai falar, cresce a população, mas morre também. Mas não morre tanto, cresce mais. Essas estatísticas nos mostram. Nós estamos crescendo menos. Sim, mas tem países que crescem muito. Então, assim, e há pessoas, qual é o nível de bens, que uma cesta de bens que uma família da Ásia, uma família africana, uma família sul-americana consome, e uma família norte-americana. É à toa que eles estão aí nesse afã de fazer estoque. Por que se fala inflação? A quantia mais básica, né? Todo mundo vai procurar o produto, você leva 3 quando deveria levar 1, eu vou lá, não tem. Né? Pressiona. E aí o cara que ficou com os outros 2 e sabe que tem mais demanda em cima, aumenta o preço. Por que a inflação é iminente? Porque não tem produção ágil. Por mais que esteja em automatização, robotização, vamos dobrar a produção em 30 dias. Tá, fala para o empresário dobrar a produção. E aí, se não vende no mês seguinte, o que ele faz com tudo aquilo que ele aumentou? É um processo complexo, não é assim, né, que se resolve, né? Professor, para encerrar, eu sei que você está no seu horário, que você começou falando da China nos anos 40, tomando decisões. Você consegue, com o seu poder de síntese, contar para a gente como é que foi esse processo em que a China se transformou nessa potência que ela é hoje? Que decisões foram tomadas ali como política de Estado que levaram a China a estar obtendo esses resultados tão incríveis, né, que ela tem hoje? Olha... E que poderiam ser exemplos para a gente aqui. Sim, Aldrin. Um dos efeitos que a China, embora seja... Como eu falo que é retórica, né? Porque a gente continua batendo nessa tecla. Professor é fogo. Investimento em educação. Primeira coisa. Investiu muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Eles investem hoje 3, 4% do PIB em P&D. Imagina um PIB deles. Houve um grande êxito do campo, né? Vindo para cidades. Urbanização de cidades, né? Que era Xangai. Uma cultura que preserva a sua memória, sua cultura de formação, né, de pai para filho, de avô, essa é uma cultura que vem lá da cultura... Isso é um traço oriental, né? Traço oriental. Da cultura oriental. Cultura oriental, isso. Mas é importante porque eles inovam. É o que eu falo, a velha história. Eles jogam a água fora, suja do banho, sem a criança. Eles não jogam com a criança. Tem gente que joga junto com a criança, né? Inovam sem abandonar as tradições. Sem abandonar as tradições. Eles vão retroalimentando esse poder. Um investimento... Eles fizeram mesmo a trajetória dos mesmos países do início do século passado, assim... investindo em máquinas e equipamentos, investindo em tecnologia, em plantas de produção. Do mesmo jeito que quando você abre aí uma foto, quando você abre uma foto da China, né, naquelas plantas de produção, você vê todo o processo taylorista. Eles não... O velho processo do capitalismo, né? Toda aquela planta de produção, etc. Mas, dentro disso, eles inseriram novas tecnologias. E aí foram um processo de automatização. O que eles fizeram com esse trabalhador? Como que esse trabalhador foi trabalhado dentro da cultura chinesa? Reinventado. Para ocupar novos postos. É uma preocupação do próprio Partido Comunista Chinês. De como trabalhar a cultura do trabalho. Como é o trabalho. Não é à toa que não se trabalha pouco lá, né?
Há até uma questão da exploração. Da exploração. Né? O chinês trabalha demais. Demais. É até o que nós chamamos de workaholics, né? Os viciados em trabalho. Não são viciados, é que eles cumprem mesmo. 12, 13 horas de trabalho. Vivem para duas folgas por mês. Isso, não tem vive para o trabalho. Então, assim, esse é um outro problema desse capitalismo que está no Oriente, né? Vamos trabalhar isso em outro momento. É um outro problema desse capitalismo que está no Oriente, que também está no Ocidente. Mas é que o Ocidente tem algumas, né? É o mesmo capitalismo. Isso formou um nível de retroalimentação, né, muito eficiente para a aplicação dos recursos chineses. Então, como você falou, coloque IA na escola. Trata o idoso como integrante do processo de cultura. Lida com o trabalho num processo, não é que o homem que virou suco joga fora. Não, eles rearranjam. Né? Não é à toa que eu estava vendo, dei uma passada, eu estava saindo para dar aula, eu vi o Xi Jinping falando, eu tenho uma base rural. O que é isso? O que é isso na cultura? Tem uma formação, né? Uma formação rural. O que é isso? Um estadista da segunda maior potência do mundo. Né? Então, o que é isso? É olhar para o cidadão de uma forma integrada, não fragmentada. Que o capitalismo do Ocidente, essa é a grande crítica do capitalismo do Ocidente. Né? Então, se nós podemos aprender com a cultura do Oriente, desse capitalismo que está lá, é a forma integrada do humano, de olhar o humano, com os problemas que nós já apontamos. O excesso de trabalho, os níveis de suicídio alto dentro dos jovens, né? Os processos de estafa, enfim. O cerceamento da imprensa em alguns momentos. É uma ditadura. É uma ditadura. Né? Não vamos. Ninguém aqui, por isso que eu acho que é importante, né? Embora você receba crítica de alguns, mas nós falamos a verdade. O canal é a verdade. No seguinte sentido, a gente não acredita que esse é um modelo de sociedade para todos. Mas, economicamente, ela lançou os alicerces para se reproduzir de uma maneira sustentável. Mas isso retorna, de uma certa maneira, para a retroalimentação das empresas. Então, que as empresas estão lá buscando, né, os cérebros chineses, a força de trabalho, né, a tecnologia, para reproduzir no Ocidente. Um tênis da Nike sair lá por $10. Onde é que eles vão? Onde é que os Estados Unidos vai conseguir produzir um tênis da Nike por $10? Justamente. Dentro do Arizona, do Texas? Não vai rolar, né? Então, essa é a grande questão. Né? E tem também um papel... Qual é o papel do Estado? Né? Nós estamos falando da China. Você está falando da China. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado americano? Nós estamos falando dessa polarização, nesse sentido que começou o nosso bate-papo. Qual é o papel do Estado americano? Qual é o papel do Estado chinês? Obviamente, não tem as mesmas bases. Como olha a população? Como olha o mundo? Como olha as relações geopolíticas entre os outros países? Então, essa é uma concepção que precisa ser dita. São concepções diferentes de Estado, até pela própria carta do Estado, da origem da Constituição americana. Então, assim, quando vemos aquele plenário enorme, chinês, tomando decisão. Imagina a loucura que deve ser aquilo. Eu tenho muito vontade de ir à China para ficar que nem um cantinho do lado. Quero perguntar, como é que você toma uma decisão nisso aqui? Né? Algo de endurecer qualquer um. Mas funciona a democracia nesse sentido? Você falou que é a ditadura, é verdade. Mas o que nós estamos buscando? Qual é a qualidade de posicionamento mundial? É muito interessante, né? Eu tive um aluno agora da universidade que ganhou uma bolsa de um Instituto Confúcio na China. Ele foi lá e fez um estudo sobre a China. Ele estava trazendo vários elementos muito interessantes.
né? Porque ele pesquisou alguns documentos. Então, essa questão da cultura, essa questão de como eles veem a integralidade com o ser humano, está presente no patrimônio material deles. Então, eles não somente colocam, eles acreditam nisso. Então, assim, eu acredito que alguns caminhos, acho que nós podemos aprender com o modelo chinês, né? Dizem que todas as economias são híbridas, né? No sentido, são mistas, né? Então, se nós podemos aprender, vamos aprender com isso. Bons resultados eles estão colhendo, né? Sim. Professor Antônio Fernando, muito obrigado. Que aula, adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Opa, eu também. Sigam o professor Antônio Fernando no seu Instagram, é o @AntônioFernandoG.Alves. AntônioFernandoG.Alves. Segue lá o Instagram da Grande Verdade também, é o @Grande Verdade. Dá um joinha nesse vídeo aí, você que chegou nessa entrevista até o final. Dá um joinha, é importante para o algoritmo compartilhar bastante a gente. Manda o feedback, né? Se põe puder, manda, o que você achou? Você achou que a gente é muito comunista? Pode xingar, não tem problema. Né? Prolixo. Quem são esses caras para falar do Trump? Pode xingar também. Você que é trumpista, não tem problema. É incrível, né? Ter trumpista no Brasil, mas tudo bem. Compartilha o vídeo, tá? Pega o link aqui dessa entrevista, põe aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para seus amigos, para sua família. E clica no sininho para você ser avisado quando a gente subir novas entrevistas, como essa que a gente fez hoje aqui com o professor Antônio Fernando, economista do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu. A gente volta numa próxima entrevista na semana que vem.